das matrículas no ensino superior são do setor privado. Somente um grupo, essa recente fusão do Grupo Anhanguera com a Croton, agrupou 1.200.000 matrículas. Isso é mais do que as matrículas que estão nas universidades federais. Somente um grupo. 40% da receita desse grupo provém do orçamento federal, do FIES. Como o setor privado não vai estar dentro do sistema? Essa é a grande questão. Quer dizer, na saúde o setor privado está. Participa das conferências, discute, debate, né? Agora, como nós, no campo da educação, não vamos incluir o setor privado na educação? Há um contrassenso aqui. O setor privado tem que estar, evidentemente que o setor privado não quer estar no sistema, porque não quer ser controlado. Olha só o que está ocorrendo nesse arranjo ou rearranjo dos grupos que atuam no setor privado. Croton, Anhanguera, Estácio e outras tantas. Então, o setor privado necessariamente terá que estar. Não vão construir sistema se o setor privado não estiver. Bom, numa outra perspectiva também, a estruturação do sistema precisa construir uma agenda de debate federativo que possa reduzir essas assimetrias que nós temos entre a União, Estados e municípios, né? Há um consenso geral de que a União muito pouco colabora com o financiamento, por exemplo, da educação, vis-à-vis a arrecadação tributária. Então, há uma necessidade de que, no âmbito dessa repactuação do sistema, a União venha a contribuir muito mais com a educação básica do que o que contribui hoje. Quer dizer, do ponto de vista da arrecadação, uma concentração exagerada na União e, desproporcionalmente, essa repartição não chega aos estados e municípios, que são responsáveis pela oferta da educação na educação básica e os estados no ensino médio. Então, há uma necessidade de repactuar isso. E essa é a grande dificuldade que nós temos. A dificuldade que nós temos que, a partir desse modelo que nós construímos, excessivamente concentrado na União, a repartição dessa cooperação é algo que remete à nossa estrutura federativa, que cria algumas anomalias muito complicadas. Por exemplo, dá uma muito que remete à discussão, inclusive, política. Por exemplo, a bancada dos deputados de um determinado estado votam na comissão de educação um projeto, por exemplo, o caso típico, o piso nacional do salário da educação básica. Bancada de um determinado estado vota em maioria ou majoritariamente a favor desse projeto na área da educação, que visa reorganizar o salário, a remuneração dos professores da educação básica. E o que faz o governador? Entra com uma ação de constitucionalidade junto ao Supremo para não pagar o piso. Então, essa é uma questão que mostra, de alguma forma, a dificuldade que nós temos de estabelecer essa cooperação federativa. E, nesse particular, o Conselho Nacional de Educação deveria assumir uma outra conotação. Nós, eu acho que não podemos ter um conselho no formato que é esse conselho aqui, de doutos, ou inclusive colegas nossos, de reconhecido conhecimento no campo da educação, mas que muito pouco representam o que se passa no âmbito federativo. Então, há uma necessidade de que a composição desse conselho espelhe um pouco a estrutura federativa. Então, e a ideia, inclusive, aqui,
colocada é que o Fórum Nacional de Educação possa ter, além de ter um papel de animação na construção dessa agenda educativa, também possa ser a instância que faça, digamos assim, as indicações, ou que passe pelo Fórum Nacional de Educação, as instâncias desse conselho, e que esse conselho assuma um papel muito mais de coordenação do que é hoje. Por último, eu acho que não há nenhuma divergência da necessidade de termos o Sistema Nacional de Educação. Mas vejam vocês, é uma das coisas que nós discutimos, né, professora Fátima, o Sistema Nacional, os sistemas, a Constituição fala de sistemas. A União tem o seu sistema, o Estado tem o seu sistema, os municípios têm o seu sistema. Está escrito na Constituição isso. Há um conjunto de, inclusive, pensadores, pesquisadores na área da educação que dizem: tem que estar escrito na educação que nós temos que ter um sistema nacional. Não sei. Acho que é importante nós termos. Agora, se deverá estar escrito, né, não é, inclusive, aqui, o eixo 1, ele fala de expressar, nós falamos instituir, mas eu queria concluir com a ideia de que a dificuldade que nós temos na construção desses arranjos federativos é que nós tenhamos espaços, efetivamente, de composição de conflitos, onde esses conflitos possam ser trazidos para uma esfera federativa e possam ser, de alguma forma, referendados. Então, todos nós sabemos que temos um problema no ensino médio. Vou dar um exemplo muito clássico. Quem é a responsabilidade do ensino médio? Dos estados. O que faz a União? Muito pouco. Distribui o livro didático, faz uma função supletiva daqui, não consegue, por exemplo, fazer uma grande agenda federativa no campo da educação para enfrentar o problema do ensino médio. O que é que nós queremos do ensino médio? É uma competência dos estados. E aí, a não existência de uma esfera de composição de questões dessa natureza remete a dificuldades, inclusive, do ponto de vista federativo, quer dizer. Por exemplo, um princípio básico da federação: a União não pode legislar, né, em cargos das quais ela não participe. Esse é um princípio básico do federalismo mundial. Isso é clássico, né? O caso, por exemplo, do piso nacional, o questionamento que os estados fizeram do ponto de vista federativo pode até ter justificativa sob essa visão. No entanto, o que é que falta a nós? Eu acho que é aquilo que a saúde tem. Que eu acho que a saúde tem, de fato, uma grande agenda no âmbito dos Conselhos Nacionais de Saúde. Vejam só, a saúde não tem nada de vinculação. As duras penas conseguiu agora reorganizar ou sinalizar a regulamentação da emenda 29 de 2000, que obriga os estados a investirem mínimos percentuais. Quer dizer, nós, na educação, desde 1934, a União, já estava previsto lá em 34, investir 10%, os estados 20%, os municípios 20% da sua arrecadação na educação, desde 1934. Saúde não tem nada disso, mas tem o quê? Tem concertação. Eu acho que é essa questão que enfim, no debate aí que nós conduzimos, ficou muito evidente. Então, para finalizar, eu acho que essas questões, diante do conjunto enorme de propostas que estão aqui apresentadas no documento de referência da CONAI, nós deveremos sair, eu acho, dessa conferência em fevereiro com algumas ideias força,
porque são essas ideias que vão balizar a nossa ação daí em diante. Então, questões como essa, né, de instituir um sistema nacional, e principalmente um regime de cooperação e colaboração no campo educacional, são extremamente importantes. Um fórum e um Conselho Nacional de Educação que se ocupe de questões que realmente interessam a agenda federativa no campo da educação são fundamentais, porque esses problemas, se nós não mudarmos a estrutura de organização, nós teremos enorme dificuldade para vencer e atingir as metas que estão sendo definidas aqui. Porque há questões, inclusive, muito concretas para serem resolvidas, por exemplo. No âmbito dos estados e dos municípios, por exemplo. O ônibus que recolhe os alunos da rede municipal, por exemplo, não recolhe os alunos da rede estadual. E, às vezes, pode passar, inclusive, no mesmo espaço. Então, questões desse tipo que precisamos avançar por outros arranjos que permitam construir, no âmbito desse desenho da federação, elementos importantes que nos conduzam a construir uma agenda que nos permita atingir as metas que nós estamos nos propondo. Então, nada dessas metas que, inclusive, o professor Gil até destacou algumas delas hoje, poderão ser efetivadas se nós não tivermos efetivamente um processo de coordenação muito mais, digamos assim, intrínseco à agenda dos estados, dos municípios e da União. Bom, eu pararia por aqui e passo aqui para o professor Flávio, né, apresentar aqui essa reflexão que nós conduzimos aqui no eixo 2. A Vilmar já acertou aí, Luiz. Bom, boa tarde, companheiros e companheiras. É o seguinte, nós fizemos um debate, né, na sede do PROIFES, 2 encontros, né, e um exclusivo com outras entidades, em que a gente apresentou algumas questões relacionadas ao eixo 2, né, e aos outros eixos também. O eixo 2 é Educação, Diversidade, Justiça Social, Inclusão e Direitos Humanos. Eu acredito que o próprio temário do eixo 2, ele nos indica como um temário que ele vai acabar perpassando por todos os outros temas, porque ele se coloca como princípios norteadores da política educacional, né? Porque não temos como falar de financiamento sem pensarmos num financiamento que respeite essa questão dos investimentos na diversidade, na consolidação da ideia de diversidade, que busca, né, a justiça social, a inclusão e os direitos humanos. Então, eu acredito que ele acaba sendo, então, princípios norteadores. E, como o Remy também já falou sobre as questões do Plano Nacional de Educação e a questão do próprio Sistema Nacional de Educação, não há como discutir também um Plano Nacional de Educação e, consequentemente, um sistema ou sistemas educacional, sem pensar nessa questão da articulação entre municípios, estados e federação. Todos estão sobre o prisma do recurso público. Então, o recurso público que vai para a União também
é o recurso público que deve ser também de estados e municípios. Então, esse compartilhamento, eu acredito que ele deve ser mais bem discutido, né, e o compartilhamento, principalmente, de responsabilidades e de equalização desses investimentos. Então, quando o Gil falou, por exemplo, do custo aluno, a grande discussão nossa em relação a essa questão do custo aluno é que o custo aluno não pode ser um custo aluno por cabeça. A escola tem 200 alunos, ela recebe X, a escola tem 1.000, ela recebe Y, recebe a mais, porque ela tem mais alunos. E nós temos que agregar a esse custo aluno as questões da composição desse custo aluno, levando em consideração a diversidade que nós temos. Lá em Roraima, por exemplo, nós temos escolas que estão dentro das comunidades indígenas, que só se chega por meio de avião. Logo, lá tem 100 alunos e, para levar o alimento, 1 hora de voo é caríssima. Então, todo o recurso vai só para a tentativa de levar o alimento para a aldeia. Então, o custo aluno, o custo desse aluno vai ser, obviamente, muito mais caro do que um aluno que está na cidade, né? Ou mesmo um aluno do campo, mas que está mais próximo da cidade. Então, há que se pensar nesse custo aluno, o que se agrega no valor desse custo aluno. E quando a gente discute essas questões, nós estamos discutindo educação, diversidade, justiça social, inclusão e direitos humanos, né? E a mesma coisa se aplica, né, a outros grupos, né, quilombolas e todas as outras, né, grupos, etnias que historicamente foram desprivilegiados, historicamente foram massacrados e que começam, né, por uma movimentação e uma reivindicação e organização popular, começam, de alguma forma, ter os seus direitos respeitados, mas que ainda não é suficiente, como bem disse o professor, por isso que nós temos as ações afirmativas, né? A cota não é a resolução de todos os problemas, mas ela é uma necessidade presente e nós temos, né, que discuti-la e reafirmá-la enquanto a desigualdade persistir, né? Bom, então o tema educação e diversidade, justiça social, inclusão e direitos humanos constitui, ao meu ver, o eixo central da educação e objeto da política educacional, né? Diz respeito à efetivação da educação pública, democrática, laica e com qualidade social nas instituições educativas de todos os níveis, etapas e modalidades. Bom, então, é de fato esse princípio norteador que deve ser discutido em todas as instâncias, todas as modalidades, e nessa CONAE deve perpassar todos os eixos que nós estamos discutindo, todos os 7 eixos. Então, pensar uma educação na perspectiva da diversidade, que tenha como objetivos a justiça social, a inclusão e a defesa dos direitos humanos, não é uma tarefa fácil, né? Não é uma tarefa fácil porque nós estamos disputando esse Estado com as elites dominantes. E nós sabemos que mesmo num governo democrático e popular, que há muito tempo eu não ouvia essa frase, hoje eu ouvi aqui, né? Governo democrático e popular, né? Só faltou dar presidente Dilma Rousseff. Não é dela, né? Mas ela que ocupa o cargo máximo, né? Mas nós estamos, e desde que o PT, né, conseguiu, né, nós conseguimos, boa parte de nós, conseguimos eleger, né, o Lula, e de lá para cá vem esse projeto, vem se renovando aí nas eleições,
mas nós estamos, desde lá, disputando esse governo com as elites dominantes. Apesar de todo o histórico que o Eduardo aqui colocou, dos investimentos que foram feitos, principalmente no ensino superior, e nós temos que reconhecer isso, haja visto os ganhos que nós tivemos, do governo Lula para cá, com as incorporações, com a melhoria dos nossos salários, ainda que não dentro daquilo que a gente gostaria, mas se formos comparar, fazer uma comparação, o Gil que gosta de números, com o governo Fernando Henrique, nós saímos do 1% e fomos para, sei lá quantos por cento, acho que mais de 1.000, em termos de aumento, em termos de incorporação, em termos de investimento na universidade pública, quando no governo anterior nós tínhamos uma política de sucateamento da universidade pública, e eu lembro que em 98 eu ainda era aluno, e nós estávamos lá em Brasília, acampados, e quase fomos jogados de cima da ponte, porque fomos lá dar uma passeada, e o cara falou assim, o que vocês estão fazendo aqui? Vou jogar vocês aqui da ponte. A gente encostou assim e ficou meio assustado. Mas estávamos lá em Brasília, tentando, e conseguimos, frear a aprovação da tal da PEC 370, que dizia que ia ser a autonomia da universidade, e que, na verdade, era a tentativa de privatização da universidade, porque nós sabíamos que os cursos, por exemplo, ciências sociais, que eu, na época, fazia, não conseguiria, dos moldes que estava sendo proposto pelo governo, sobreviver, porque ninguém ia querer investir recurso em filosofia, ciências sociais, pedagogia, iam investir em medicina, direito, em cursos, engenharia, ou aqueles que eram ligados aos empresariados, como vem, de alguma forma, investindo nas parcerias público-privadas. Então, nós estamos, por isso não é fácil discutir essa questão, disputando, dentro de um modelo social hegemônico que, por sua natureza, é excludente, seletivo, desagregador e individualista. Então, vindo para cá, a gente encontrou uma revista com uma reportagem da Marilena Chauí, por sinal, muito sábia, ela falando sobre as manifestações e essa falsa ideia de que o Brasil acordou. É uma falsa ideia, uma retórica que a direita tentou se apropriar, mas não conseguiu, justamente por ela mesma ter divulgado que esse movimento não tinha líder. Então, nem eles conseguiram liderar esse movimento, ainda bem, Mas é uma falsa ideia, e que ela diz que a negação da própria instituição é um perigo, porque no passado nós já vivemos isso e caímos na ditadura. Então, há que se ter cuidado, não que a mobilização não seja importante, não estou dizendo isso, sair às ruas não seja importante, mas há que se ter cuidado para que esses movimentos aí de plantão, e aí ela diz, simbolicamente, de um rapaz que, enrolado numa bandeira, diz, o Brasil é o meu país. E ela falou assim, esse aí tem orientação nazista, porque Hitler já fez isso no passado. A Alemanha é meu país, e nada mais, enfim, e acabou levando a Alemanha para o que a gente viu no passado. Então, temos que saber, eu acho, que fazer essas leituras, e também somar com esse pessoal e estar presente para poder fazer a disputa, para não deixar justamente que essa disputa caia aí nas mãos erradas. Então, destaca-se no texto apresentado, no texto da CONAI, a diversidade como dimensão humana deve ser entendida como construção histórica, social, cultural e política das diferenças que se expressam nas complexas relações sociais e de poder. Então, acho que o texto, ele reflete bem isso, essa construção, e esse momento é um momento importante, e essa construção histórica, social e cultural ajuda a gente a pensar e a compreender esse momento que nós estamos vivendo.
Então, algumas questões norteadoras. Então, uma vez que não é possível pensar na valorização profissional sem antes termos consciência de quem somos. Então, de onde viemos e onde queremos chegar. Então, eu acho que nós temos que ter, né, essa leitura histórica, né, e essa compreensão, né, do que nós somos, né, coletivamente, do que nós queremos coletivamente e onde nós queremos chegar coletivamente. Claro que isso aqui não é individualmente, mas é coletivamente, né, e eu acho que esse movimento, né, um movimento, né, não pela radicalidade, mas, sobretudo, pelo diálogo, né, porque a radicalidade também nós já vimos aonde que vai, né, aonde que vai dar, mais um movimento pelo diálogo. Eu acho que esse movimento pelo diálogo, eu acho que o PROIFES tem feito bem, e com isso nós temos conseguido avançar em algumas coisas. Bom, de acordo com Freire, na pedagogia da autonomia, a rigorosidade para o desenvolvimento de uma prática educativa deve se fundamentar a partir de uma relação dialética e dialógica entre ensino e pesquisa, uma reflexão crítica da realidade, das relações estabelecidas intra- e extraescolar. Então, né, para a gente que trabalha principalmente lá na pedagogia, né, o Remy também falou algumas questões da formação, né, dos professores, né, das licenciaturas. Eu acho que isso é muito importante. E essa questão do ensino e da pesquisa, né, nós, quando o Eduardo apresentou a questão da formação dos professores do EBTT, muitos, infelizmente, alguns ainda têm aquela ideia de que, por estarem no EBTT, não precisam da pesquisa, né, ou desprivilegiam a pesquisa. E no superior, o pessoal, né, das exatas acaba desprivilegiando o ensino, né? Então, há que se ter, né, essa somatória entre o ensino e pesquisa. Então, a ideia de diversidade que proponho para orientar as propostas referentes ao eixo 2 não é uma somatória de coisas, gênero, classe, cultura, orientação sexual, né? A própria Safiotti diz que a mulher não é discriminada porque é mulher negra e porque enfim, gari, doméstica, né? Mas é porque é mulher, né? E historicamente, né, essa questão dessa discriminação e desse patriarcalismo, ela ainda continua muito presente na nossa sociedade, né? E assim também, né, os negros, né, que historicamente foram discriminados e que isso ainda está muito presente na nossa história e ainda muito recente, e por isso que a gente tem que ficar reafirmando todo dia e batendo todo dia na mesma tecla, né, e brigando contra esses processos de exclusão. Mas são diferentes elementos que dão significado a esse mosaico social, né, e por isso não podemos fazer uma análise só econômica, é preciso fazer uma análise de gênero, de classe, né, de cultura, de orientação sexual, levar essas, né, categorias, né, para dentro da nossa análise. Então, na CONAI 2010, as reflexões, segundo o Pietro, realizadas expressam um vínculo entre as políticas educacionais e outras políticas sociais. Então, não dá também para pensar a política educacional isoladamente, né, mas aí fazer articulação com outras políticas sociais, né, com a política de saúde, com a política da assistência social, com a política econômica, obviamente, né, pensando que a economia é importante para financiar,
né, a educação, assim como ela é importante para financiar outras áreas, como tem financiado. E aí, eu acredito que nós devemos, na CONAI 2014, pensar e manter o princípio da discussão em torno da intersetorialidade das políticas, né, não pensando a educação de forma isolada, valorização e ampliação das ações afirmativas, né, seja na questão étnica, seja na questão da orientação sexual, na questão religiosa, em todas as questões afirmativas em que nós vamos bater de frente com os processos de discriminação social. Reafirmação de uma perspectiva plural e de valorização da diversidade e atenção especial às desigualdades regionais. Então, eu acredito que essas questões elas vão nos ajudar a fazer com que a diversidade, a justiça social e os direitos humanos sejam respeitados a partir de uma política educacional que leve em consideração essas questões. Eu acho que, por enquanto, era isso que eu tinha para colocar, e aí a gente aguarda o debate. Obrigada. Tá. Obrigado, Flávio. Eu vou passar aqui para a professora. Acho que está funcionando. Está ok. Tá. Que bom. Já? Posso? Então, primeiro, é um desafio, né? Quem fala no período da tarde, né? Para quem já conseguiu resistir de conhecer a bonita João Pessoa e as suas praias, vira para cá, né? Depois de um almoço, é tão difícil manter a concentração, e ainda mais nesse ambiente de ar-condicionado e de luz que tem que desligar para aparecer aqui um pouco a imagem, é um desafio para quem vai assistir, mas e para quem fala por último é muito bom, porque já tem pontos aqui colocados que eu fui aqui anotando e já eliminando, né? Dizendo assim, olha, isso o Reni já falou, isso aqui o Flávio termina de falar e assim por diante, né? Bom, já dissemos hoje no início da importância que tem este momento que o PROIFES realiza essa conferência livre. É de suma importância porque também é a somatória de um conjunto de fatores e de um conjunto do momento político educacional que nos permite a fazer a discussão deste tema e de conferência livre durante a segunda CONAI. Desafios que estão colocados para nós, mas um desafio também que mostra mais a nossa maturidade e a integração de discutir educação como um todo, de discutir educação desde as séries iniciais, desde a educação infantil até a universidade. Então, neste sentido, o conjunto de propostas que tem sobre o eixo 2, tanto do PROIFES, quanto da CONTE e quanto da CNTE, nós não temos divergência. O que nós temos é que, nesse conjunto, articular como é que nós vamos fazer, aprovar essas propostas nas conferências estaduais e também na Conferência Nacional. Então, creio que esse é o desafio, é isso que a gente tem que propor nessa conferência livre, e amanhã e depois no encontro do PROIFES, de como que nós vamos articular, de como que nós vamos trabalhar, como é que vai ser os números de delegados, enfim, para aprovar as propostas aqui apresentadas quanto ao eixo 2, e também não só quanto ao eixo 2, Remi, creio quanto ao conjunto das propostas colocadas do segmento de trabalhadores e trabalhadoras da educação do movimento sindical, e de dialogar com os demais setores, como a campanha pelo direito à educação. O Remi mostrou também já as publicações nossas a respeito da proposta nossa, que eu vou colocar também um pouco, não vou dizer aqui detalhes, mas também são textos que já estão na página da CNTE. E eu creio que
ninguém pode pensar de começar a dizer um pouco de CONAI sem a gente remeter o que significa junho de 2013 para a sociedade brasileira, para o conjunto das organizações e para nós mesmos, o que significa junho, né, nesse contexto. Né? Num contexto de um país que vive o seu momento de ascensão econômica e financeira, um país que colocou 40 milhões tirado da miséria e vindo para a classe média, mas uma transposição de vir para a classe média baseada no nível e o índice de consumo. Então, creio que esses parâmetros a gente tem que colocar também, porque são parâmetros de quem está dentro da educação, tanto pública quanto também da educação privada. A CONAI, a segunda CONAI nossa agora, o diferencial que ela tem em relação à primeira é o diferencial de efetivar uma política prevista já na Constituição de 88. Né, mas apresenta um desafio de que nós ainda não aprovamos, não institucionalizamos aquilo que nós aprovamos na primeira CONAI. Então, agregar a segunda significa realizar. Tinha setores que diziam, não, acho que não devemos realizar a segunda enquanto nós não institucionalizarmos as decisões da primeira. Eu não comparto disso porque creio que essa somatória que vai dar mais força para nós para dizer assim, olha, está na segunda CONAI, o Congresso tem que aprovar, enfim, tem que dar encaminhamentos às propostas que a sociedade civil aprovou nesse espaço institucionalizado. Porque, diferente dos CONEDs que nós tivemos no processo de resistência, as CONAIs são institucionalizadas, são do Estado. E a gente que atua na América Latina, quantos países, né, gostaria de ter um processo como nós temos, de CONAI, de discussão, de espaço de diálogo com o governo, e de espaço de lutas e de disputa e tal, mas um espaço de respeito das duas partes, que é algo novo aqui para nós, né? Mas que é algo novo para nós e que tem uma total ausência nos demais países da América Latina. Aqui, a respeito da CNTE, muitos colocaram e fizeram referência a um ponto, e eu separei um pouco para dizer de sistema, depois dizer de diversidade e inclusão social. E é evidente que eliminei bastante os dados, as datas e tal, enfim, um pouco na fala que o Remy aqui já fez, para não ser redundante e ficar repetindo. Para nós da CNTE, a CNTE, diferente do PROIFES, que tem 9 anos, a CNTE começou como CPB na década de 30, CPP, Confederação dos Professores Primário, depois passou para a Confederação dos Professores do Brasil e, ultimamente, passou para a CNTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, que também tem uma lógica de organização do ramo da educação. E tem uma trajetória de luta em defesa da escola pública, em reconhecimento profissional, através dos nossos sindicatos afiliados Brasil afora. Mas a grande conquista que nós tivemos dessa década foi a questão do piso salarial nacional, que todos aqui que falaram hoje, mesmo na mesa da manhã, os 2 expositores, e também agora aqui na mesa da tarde, também colocou a questão da valorização profissional. Por que é uma conquista isso para nós? É uma conquista porque vem de muita luta, lógico, de muitas passeatas, de caravanas a Brasília, de rua e povo mobilizado, mas também é uma conquista porque nós conseguimos derrubar juridicamente todos os discursos que nunca foi tão colocado no Brasil a questão dos entes federados e a questão da autonomia dos entes federados. O piso salarial nacional quebra também um pouco dessa lógica e dos subterfúgios jurídicos utilizados no sentido de não reconhecimento da lei e do piso salarial nacional. E daí entra a questão da inconstitucionalidade. E todos os argumentos que os estados utilizaram, esses argumentos veio abaixo no Supremo. Agora é evidente que está um grande desafio, fazer e implementar, porque também os entes federados têm uma certa autonomia e busca subterfúgios na hora de interpretar a lei quanto à questão do valor e também quanto à questão da aplicabilidade e usa subterfúgios mudando, por exemplo, a grande demanda de ingresso aos trabalhadores da educação, por exemplo, na educação infantil, de não contratar e não fazer concurso como professor, mas fazer como auxiliar, enfim, os mecanismos que se utiliza para não vir pagar o piso. Mas, para nós, a conquista do piso é a conquista mais importante para a educação básica nas últimas décadas. Não porque nós acreditamos que só salário resolve as condições de qualidade da educação pública brasileira. Nós acreditamos e temos certeza que é um agregado de coisas que vão fazer modificar, como infraestrutura, também um elemento fundamental, acompanhado de valorização salarial, valorização profissional e formação permanente. São esses agregados que vão
vão somar para a gente ter um outro resultado quanto à educação pública. Primeiro, sobre sistema. A compreensão que nós temos não é uma compreensão só nossa enquanto da CNTE. É uma compreensão construída coletivamente no Fórum Nacional em Defesa da Educação Pública. Ou seja, já são de vários espaços, de várias décadas de acúmulo, de análise da Constituição de 88, de todo o processo que a gente viveu no país, de fundos e tal, né? O Remy colocou toda uma cronologia de datas, mas eu creio que vale a pena para a gente retomar isso, de criar um sistema agora, do período que nós tivemos. Bom, primeiro passamos por uma ditadura, como todo o continente passou, o Brasil também passou, e as suas implicações em todos os setores e também no setor educacional. Quando passa esse período, nós elegemos um governo que pouco tempo ficou, foi caçado pelas ruas, enfim, por todo um processo de aprofundamento da democracia e de concretização da democracia. Nós vamos ver daí em 95, no setor educacional, no governo Itamar Franco, né, o Pacto pela Valorização da Educação Pública e do Magistério, ações com Murilo Reagan, em função das conferências mundiais que tinha, que exigia que os países dessem outro tratamento quanto à questão educacional. Quando nós saímos da época do Itamar Franco, a gente vem para a fase mais aguda do projeto neoliberal no Brasil, que é a fase e os anos do governo Fernando Henrique Cardoso. E daí o neoliberalismo é a questão do Estado mínimo. E Estado mínimo, qual é o setor que é mais atingido? É o setor educacional. E daí não precisamos nem dizer do sucateamento das universidades públicas, da falta de investimento e a valorização e a legalização totalmente do setor privado, no setor da educação infantil e no setor da educação superior. São os setores mais agudos que o projeto neoliberal mais trabalhou e mais concretizou, sucateando o público e regulamentando o privado com alguns privilégios. Quando nós vamos ver a criação de fundos, que vai atender, o caso, o Fundef, que vai atender somente uma fase da educação, que é o ensino fundamental. Então, vai trabalhar com um fundo que tira a educação infantil, que deixa de lado totalmente a educação superior e que vai dar oferta apenas a uma fase, que é da educação fundamental. E daí, por isso, a gente vai ter a criada do Fundef. Queremos dizer, assim, que nós achamos que a política de fundo é uma política importante. Nós somos favoráveis à política de fundo. Não é de ser contrário, mas analisando o Fundef em relação ao Fundeb. O que nós vamos ter no processo de Fernando Henrique Cardoso, né, do neoliberalismo? Um acesso maior no ensino fundamental, uma total crise no ensino médio, que se tem algo que tem crise de identidade hoje, de saber o que não é e o que vai ser, é o ensino médio, que também já vem consequência desse processo que totalmente foi deixado de lado, e as coisas para consertar e para melhorar, a gente sabe que leva um determinado tempo, né? E vamos ver também a educação profissional relegada ao sistema S e deixada de lado e nada colocado enquanto é do Estado. E o total sucateamento do setor público. E o crescimento da iniciativa privada. Bom, qual que é o momento da nossa segunda CONAI? É um momento em que o Brasil, em relação ao conjunto da crise econômica mundial, nós não podemos dizer que não afeta, mas o Brasil sai um pouco fora do conjunto dessa crise. Embora todo dia a Rede Globo e a Mira Leitão, como analista econômica, tenta pôr que aqui está mal, que aqui está uma crise, que aqui está assim por diante, que isso retrai até as pessoas e dando medo. Mas não é a realidade, os números mostram, e a realidade brasileira também mostra, enquanto emprego, enquanto ascensão de um grande número de pessoas a bens de consumo, né? Uma crise mundial colocada financeira, uma parte do mundo em guerra, outra parte em crise, e a parte da América Latina, mais exclusivamente o Brasil, com governos do campo democrático popular, que assim eu prefiro nominar, tem outras denominações. Todos esses governos que tem na América Latina, inclusive o Brasil, e o Brasil é o que puxa, é o que dá sustentáculo para essas novas políticas, todos esses países com inversão em políticas públicas, com investimento financeiro em políticas públicas. E quais as principais políticas públicas, entre elas, as políticas de educação? Então, a gente vai ver, né, embora alguns não queiram admitir, nós vamos ver no Brasil que, nos últimos 10 anos, o conjunto de políticas públicas tem maiores investimentos em relação aos anos anteriores. Né, e vamos falar do setor especificamente da educação. Mas isso não é só aqui.
é em todos os países da região que estão sobre esse prisma de governos democráticos e populares. E daí governos com muitas contradições, porque são governos de coalizão, e esses governos de coalizão são governos de disputa, e dentro dos marcos do sistema capitalista. Não são governos de ruptura, não são governos que estão mudando o sistema. É dentro dos marcos do sistema capitalista, com toda a legislação internacional, com a Organização Mundial do Comércio e com contratos vigentes, que não pode rever os contratos feitos durante o período neoliberal, que foi o processo totalmente de privatizações. Ou seja, se nós pegarmos em termos de recursos públicos, em função de muitos bens não ser privatizados, no período neoliberal tinha mais possibilidade e mais recursos. Vamos pegar aqui no Brasil, por exemplo, a Vale do Rio Doce. Se ela fosse uma estatal brasileira, nós teríamos mais recursos em função dos lucros que ela produz hoje. Na medida em que ela foi privatizada, esses lucros continuam rendendo, mas está na mão da iniciativa privada. Então, esses governos não podem rever esses contratos, por exemplo, de privatizações. No entanto, são governos que investem mais em questões sociais, e, no caso, é no campo da educação. Bom, para nós, o que no Sistema Nacional de Educação tem que levar em conta? Primeiro, tem que levar em conta a expansão do financiamento. É isso que nós já discutimos aqui o dia todo. A questão dos 10%, a questão dos royalties do petróleo. Isso tem que levar em conta. A consolidação da gestão democrática. E daí, gestão democrática não é apenas eleição para reitor e eleição para diretores de escola. Gestão democrática é um conjunto de ações em que as universidades e que as escolas públicas brasileiras ou privadas têm que ter, na questão da participação da comunidade escolar, na questão da participação dos alunos, que é a razão da gente existir enquanto professores, enquanto educadores, e ter escola e de ter universidade. Ou seja, é um conjunto de ações. E entre esse conjunto de ações, a eleição ela é fundamental. E daí a gente tem que discutir as regras também dessas eleições, de como que é a participação da comunidade, a participação dos alunos, dos estudantes e do corpo docente e do corpo discente. Também nós precisamos implementar uma cultura positiva de avaliação. Um Sistema Nacional de Educação tem que levar uma cultura positiva de avaliação. E daí é uma avaliação não para o ranqueamento, para dizer qual escola que é melhor, qual universidade que é melhor e qual que a gente vai competir mais e qual os professores querem trabalhar e dizer que eu estou em primeiro, estou em terceiro e estou em quarto lugar. Então, é uma avaliação que avalia de fato o quê? As redes, as escolas e as instituições no seu contexto geral e global. Não é uma avaliação parcial apenas dos alunos ou apenas dos professores, sem levar em conta toda a questão da infraestrutura e as condições de trabalho. E as diretrizes nacionais de carreira são importantes, jornada de trabalho, carga horária, jornada de trabalho e a reestruturação das escolas públicas brasileiras e dos centros universitários, dos campos universitários, que essa parte de infraestrutura é fundamental. E a regulamentação do setor privado. Aqui muitos colocaram, mas a CONTEA tem insistido muito. Não dá para o setor privado correr a seu bel prazer. E daí o setor privado tem diferenças. E as diferenças a gente tem nesses grandes conglomerados, como agora o Remy colocou a respeito da Anhanguera, mas a gente também tem as escolas confessionais e as escolas filantrópicas, de saber como tratar isso dentro do sistema nacional articulado. É um sistema nacional articulado que está previsto nos eixos da CONAE, que é previsto constitucionalmente. Então, isso são pressupostos para a gente levar em conta. E o Flávio colocou algumas questões a respeito, e o Flávio colocou ali, não são diferenças regionais, a gente tem desigualdades regionais. E essas desigualdades têm que ser levadas em conta também na construção do Sistema Nacional de Educação, não no sentido de inferioridade, mas no sentido de desigualdades que tenha respeito às diferenças, mas que seja dado equidade. Então, se aqui, em cima do quadro, que, por exemplo, que o Rolim apresentou hoje de manhã, a questão, por exemplo, da formação dos professores de nível superior na região norte, ela tem que ser tratada de forma diferenciada em relação a quem está no centro-oeste ou quem está no sudeste. Então, também, ou seja, reconhecer as desigualdades, levar em conta essas desigualdades e tratar com equidade. E daí, sobre os outros temas, eu até falei para o Flávio, Flávio, deixa a tua primeira lâmina a respeito do eixo 2, porque, no meu ver, eu mudaria a colocação do eixo 2.
eu colocaria assim, primeiro, direitos humanos, educação. Nós entendemos educação como um direito humano, que tem que ser ofertada pelo Estado e que é um direito humano. Depois o outro, diversidade, justiça social e inclusão. Então, ou seja, os direitos humanos, ao contrário, esses que está colocado como título, eu vejo como os direitos humanos um sentido de garantir a educação como oferta do Estado e a questão da diversidade. Daí vou tentar tratar ponto por ponto. A questão da diversidade, de entender que nós estamos vivendo os novos tempos. E o século XXI nos remete a algumas atitudes e algumas ações, até mesmo por parte do Estado, como se a gente estivesse no século XVIII ou como se a gente estivesse, não no século XXI, no século XVIII, no século XIX. Nesse ponto, ontem, olhando e tal, preparando, eu veio um pensamento de um colombiano chamado Vítor Correa, que ele é médico, ativista dos direitos humanos, e quando eu fui tratar da diversidade, para essa contradição que nós estamos vivendo de direitos, de reconhecimento de Estado e também de respeito às individualidades, eu falei, olha essa frase dele, que o movimento da diversidade está divulgando muito essa semana, eu falei, olha, essa cai bem, e amanhã eu vou falar lá no Proifes e vou ler, porque eu creio que é perfeita para a CONAI nesse momento que nós estamos discutindo. Ele diz assim, lutar pelo casamento igualitário não me faz gay, assim como lutar contra o racismo não me transforma em negro, porém, ambas as lutas me tornam mais humanas, mais humano. Então, isso que é o essencial, né, de nós entendermos o quê? Que são direitos humanos, que o fato de eu lutar pelo direito à diversidade, pelo casamento igualitário, como ele fala, e pelos direitos raciais, não me torna nenhum dos dois, mas me faz humano, e por isso que eu diria, eu trocaria o eixo quanto a direitos humanos. Daí nós temos, nesse tema de diversidade, nós temos ultimamente no Estado brasileiro algumas políticas efetivas no sentido de respeito, mas ao mesmo tempo a gente vê grandes contradições. E quais as contradições? Quando os materiais didáticos preparados não chegam ao seu, não devem chegar, não são produzidos em relação ao MEC, em função da bancada evangélica, em função de outros pressupostos. Nós vamos ver nessa época também a questão do direito dos avanços, do avanço das políticas públicas em relação à política de gênero. Nós vamos ver a criação da Secretaria de Gênero, aliás, da Secretaria de Políticas Públicas Mulheres. Nós vamos ver a Secretaria de Igualdade criada dentro da Secretaria de Direitos Humanos. Nós vamos também ver um pouco de leis que avançam, tanto no judiciário de reconhecimento, né, da união civil, do casamento igualitário, da adoção, enfim, de vários direitos. Então, ou seja, um momento de expansão, mas um momento também de retrocesso. Isso tudo baseado na composição do Congresso Nacional que nós temos hoje, que ela é bastante conservadora naquilo que é relativo a direitos humanos. E se a gente tem o respeito, a visibilidade e tudo, hoje nós temos na Comissão de Direitos Humanos, que daí é responsabilidade de todos, inclusive do campo aliado do governo, do campo democrático popular. Se a gente tem uma pessoa que é presidente da Comissão de Direitos Humanos, que é averso a todos os direitos humanos, é também culpa um quanto dessa coalizão. Então, por quê? O que a CONAI tem que apontar nesse eixo? O trabalho e o respeito à laicidade do Estado. Esse é o ponto fundamental, Flávio, que nós temos que pôr como ponto 1, a laicidade do Estado. Porque a laicidade do Estado vai permitir o quê? Que o Estado respeite e que as pessoas não façam do seu dogma algo para que o Estado execute. Eu creio que esse é um ponto fundamental que a gente tem que trabalhar. E trabalhar políticas públicas de inclusão, de fato, preparando todo um quadro na política educativa, no sentido de trazer para dentro das unidades escolares quem está fora. A inclusão com as diferenças regionais, as disparidades regionais, tudo daquilo que está fora dos grandes eixos, como Rio e São Paulo, tem que ser levado em conta nesse eixo que a gente já colocou. E justiça social. Levar em conta que o Estado brasileiro tem uma grande dívida social com a sua gente. Se tem, no geral, com os pobres, com todos os pobres, independente da cor, da raça e do sexo, mas tem dívidas acumuladas socialmente e historicamente, com os negros, da vergonha da sua origem, da matriz africana,
tem uma dívida social acumulada com os indígenas, que ainda resiste, que ainda insiste, né? E com os pobres de modo em geral. Então, um sistema nacional articulado, que pega esse eixo, que eu preferia tratar de direitos humanos, tem que reparar essa dívida social. E reparar essa dívida social é com políticas públicas que nós esperamos que um dia seja transitória, como a questão das cotas. Nós queremos chegar um dia numa situação de igualdade e de equidade, que nós não precisamos disso mais. Mas agora elas são fundamentais, são necessárias para ter um processo de inclusão de pagando essa dívida. E reconhecer isso não faz, e todas essas ideias, reconhecer isso nos faz mais humano, de lutar nesse sentido de implementar políticas de Estado, políticas públicas, que reconheçam as diferenças, as desigualdades regionais e respeite as diferenças. Então, esse eixo fundamental de direitos humanos é no sentido de garantir os direitos coletivos, os direitos individuais, que é tarefa primordial da educação. Se a educação sozinha não transforma, como diz o Paulo Freire, nosso grande mestre, ela não transforma, mas ela é peça fundamental para transformar os indivíduos, e os indivíduos transformar a sociedade. Então, neste momento, eu creio que discutir uma segunda CONAI, estarmos aqui articulando, pensando, coisas que é recente para nós, de trabalhar a educação básica, de trabalhar a educação superior, trabalhar a educação do contexto como todo, de ver as falhas, mas não de nos culpabilizar uns aos outros de quem é a responsabilidade. Mas a CONAI é um espaço do quê? Da gente analisar, propor e executar. Então, esse é o momento que nos toca fazer enquanto educadores, que nos toca levar isso, porque ver que nos próximos 30, 50 anos, a gente tem uma condição que os direitos humanos relativos a esses 3 pontos, eles estejam de tal forma efetivado que as futuras gerações venham a discutir algo mais. Mas o que nós precisamos agora, o que é necessário, são as políticas de inclusão, as políticas públicas focadas. Isso se faz necessário, e isso nós temos que garantir nesse eixo 2 da CONAI, de pensar um sistema nacional articulado, com responsabilidade compartida financeiramente, que passa por formação profissional, que passa por infraestrutura, que passa por um conjunto de ações a ser desenvolvida por Estado, e nós entendermos que somos executores dessa política pública de Estado. Creio que é isso para a gente poder começar, e se alguns heróis da resistência ainda assim quiser, a gente pode aprofundar no decorrer do debate. Eu agradeço a professora Fátima, e queria abrir já agora para as perguntas, né? A gente pode fazer um bloco de 3 perguntas aqui, dirigidas à mesa, né? Então, estou registrando inscrições. Oi. Companheiro. Oi. Pediria apenas que apresentar, tá? Ok, obrigado. Boa tarde. Meu nome é Wellington, eu não sou ligado a movimento político nenhum, certo? Seja da situação, seja de oposição, isso, aquilo. Seguinte, e também sou uma pessoa que vivo representando o que a nossa amiga ali estava falando dessas questões. Eu sou o cara, o estudante que preciso. Eu não sou aquele que vai, não, eu tenho condições de ir para a rede privada, isso e aquilo, isso. Se a educação no Brasil fosse boa, o político botava o filho dele para estudar na rede pública. Ele não bota, ele bota para Boston, ele bota para Harvard. A educação é cheia de problemas. No primeiro, como se diz? No primeiro caso que você falou, certo? Aí houve uma comparação com relação ao SUS, Sistema Único de Saúde. Para mim, o SUS, ele não pode ser exemplo para a educação. Mas a educação, ela tem que ser exemplo para o SUS. Certo? Então, eu sou de acordo com um excelente salário de professor. Sabe por quê? Porque os professores, eu acho que vocês vão concordar comigo,
A maioria desses adolescentes que estudam escola pública, que estudam escola municipal, aí você pergunta a ele, você quer ser o quê? Ele diz, eu quero ser médico, eu quero ser isso e aquilo. Quando ele chega no ensino médio, que ele começa a ver a diferença intelectual dele para um aluno de rede privada. Quando eu falo rede privada aqui na Paraíba, eu estou falando Motiva, eu estou falando GEL, eu estou falando Pio Décimo, entendeu? Colégios de renome, que prepara e coloca o cara lá dentro. Porque você tem condições de você se preparar e você vai exercer aquela determinada função, certo? Que você quiser. Aí diz, o jovem hoje ele pode ser o que ele quiser. Digo, olha, você chega eu tenho 29 anos. Wellington, você pode ser o que você quiser na sua vida. Se você quiser ser médico, você vai ser médico. Se você quiser ser advogado, você vai ser advogado. Mas as coisas não acontecem assim. Leis existem, certo? As leis existem. Os direitos existem. Os deveres também existem como estudante. Só que o respeito não existe. É hoje o aluno de escola pública, que ele entra dentro de uma escola de nível fundamental, com a arma na mão, o cara não dá tiro no professor. Certo? Por quê? Esses problemas não são resolvidos em casa. Querem que resolvam nas escolas. A questão do SUS, do sistema, é o seguinte. Como você falou, quem reclama do SUS é quem não utiliza. Mas se você for analisar, por que acontece isso? Você precisa do SUS? Não. Certo? Por que acontece isso? Sabe por quê? Quando chega a saúde debilitada, quando chega na época de política, certo? Você chega num PSF, você quer falar com um médico, um cardiologista, você vai se inscrever daqui a 3 meses, 4 meses, 1 ano, você vai falar com cardiologista. Se o problema for sério do coração, você morre. Concluindo, Wellington. Então, o SUS, ele é um sistema assim. O que acontece? Eu digo para a minha própria comunidade, eu moro numa comunidade carente, certo? Na própria comunidade. Você olha, aí chega lá a época de eleição, chega um vereador, isso e aquilo, não, eu tenho que fazer um exame, eu tenho que ir para o cardiologista, um neurologista, isso e aquilo, mas eu já me inscrevi não sei quanto tempo, e eu não consigo. Aí chega lá o cara e aí, não, bora, vou ajeitar para você agora, agora vota em mim, viu? Agora, quem é amanhã? É assim. Aproveitam-se da situação, que não é para ser na educação, é uma questão de rede privada, certo? Rede privada tem. A questão de inclusão, certo? Eu saí de uma empresa, trabalhei na indústria, saí da indústria, é porque é bem importante. Wellington, vamos concluir, porque nós deixamos... Pronto, eu vou concluir. Eu trabalhei na indústria, eu saí. Aí eu procurei um curso pelo Pronatec. Eu fui no Ministério do Trabalho, eu vai e disse, tu tem um encaminhamento aqui, tanto para tal indústria, e encaminhamento para um curso pelo Pronatec, para você se profissionalizar e fazer isso aqui. Não entra a vaga de curso no Pronatec para mim fazer, por quê? Porque existem critérios. Alguém sabe que existe critério? Não é você chegar e se inscrever. Existem critérios. Aí um critério do Pronatec diz, você tem que ter 3 baixas na carteira e 10 anos. Quer dizer que se for por esse critério, eu vou ter que arrumar outro emprego, ter baixa para poder me profissionalizar, para deixar de ganhar um salário mínimo, para ganhar um salário de técnico. Entendeu? Aí diz, se inscreva, tal, Sisutec, Pronatec, Sisutec, abriu agora, faculdade particular aqui na Paraíba, que vai patrocinar o curso para quem não pode pagar, tipo o que já existia antes, certo? Quer dizer, eu vou entrar numa etapa de seleção, disputando com 15% do pessoal, 15%, 85% é para a rede pública. Mas eu não tenho condição de pagar, era bolsista no ensino fundamental. No ensino médio, eu não tive condições de concluir normal. Eu fiz um supletivo pagando R$30 por prova por mês, por disciplina. Eu vou me inscrever para um curso no Pronatec e eu vou disputar com os 15% da minoria. Eu não vou disputar com os 85% da rede pública. Então, eu que paguei um supletivo, não, mas é pago, a escola é privada, eu vou concorrer com 15%. Então, são essas injustiças que acontecem, certo? Que eu, quando estava hoje, que eu acordei pela manhã, vi o jornal, disse, não, Fórum Nacional da Educação, vai ser lá, vai ser aberto. Eu vou lá. Entendeu? Então, a minha presença aqui é justamente isso, é que as coisas não são realmente assim.
Eu queria que o professor ganhasse muito bem. Você chega para a questão do aluno de escola municipal, você pergunta médico. Aí quando está no ensino médio, ele diz, pô, meu irmão, não vou poder passar no vestibular de medicina, pô. Não tem condição. Eu não consigo ser um engenheiro, porque matemática na escola que eu estudei é exatas virgens. Enquanto tem gente estudando com Halliday aí, Quer dizer, aí você olha, quando o cara chega no ensino médio, ele diz, não quero nada, eu quero ser professor, vou fazer um curso de história, é fácil, eu passo. Então, si mesmo se autodiscrimina. Então, o governo está fazendo isso com a gente. E tem mais, uma coisa, era a Alemanha do jeito que estava, com o Hitler enrolado numa bandeira, na situação que a Alemanha estava, humilhada e devendo naquela situação. E outra coisa é um jovem hoje enrolado com a bandeira do Brasil, lá lutando pela melhoria de um país em desenvolvimento que está do jeito que está e crescendo. Então, não se compara. Inclusão social tem no papel. Vamos fazer para todos? Não tem. Então, é justamente isso que eu queria que vocês colaborassem com nós que precisamos desse serviço como professores, né? Só era isso. Obrigado. Boa tarde. Muito obrigado. Bom, mais alguém aí? Gostaria de fazer uma intervenção à mesa, por favor, socorro. Deixa eu... Boa tarde a todos e todas. Eu gostei, Fátima, da sua sugestão da inversão aí do nome do eixo. Né? Lendo o documento, o eixo 2, e principalmente a questão da inclusão dos direitos humanos, o documento base da CONAI, e não só este, mas a legislação na área educacional, pouco toca em uma comunidade, que é a comunidade carcerária. Então, do ponto de vista da educação, é quase que omisso a legislação. E o eixo 2, um espaço onde deveria incluir esses que estão excluídos, né, também não tem nada. O Brasil é o 4º país no mundo em população carcerária. O estado do Pará, até dezembro de 2012, tínhamos 13.600. Desses, de 18 a 28 anos, é 70% do cárcere. Nós temos 48 unidades prisionais. Pela lei da segurança pública local, em cada unidade prisional deveria ter uma sala de aula. Nós não temos nem na metade. E estudando são apenas 10%. Então, não tem nada que assegure essa população que deveria estar no ensino médio, está em crise total, não está. Ou seja, a nossa juventude está encarcerada e sem condições de ter acesso à educação. Não teve quando estava fora do cárcere e no cárcere que, por lei, deveria ser garantido, já que a educação é para todos, é direito, a pessoa perde a questão da liberdade, mas não da humanidade. E a educação deveria ser acesso também para essas pessoas, para quando chegar na sociedade, realmente estar recuperada, ressocializada. Aí eu queria ver a sua opinião com relação ao que você representa, onde o ensino médio deveria estar realmente, essas pessoas deveriam ter acesso pela faixa etária colocada, não está, se tem algum debate, se poderia ainda incluir, como está sendo nas conferências, se está sendo pautado no Brasil inteiro esta questão. Muito obrigada. Ok, por favor, professora. Boa tarde a todos e a todas, e especialmente à mesa, a companheira da CNTE. Eu sou Leônia, do Sintep, Paraíba.
Então, eu acho que esse momento é um momento fundamental para a federação, não é? A federação de vocês trazer essa discussão. Porque, e também, agora, em 2014, também é fundamental para a gente discutir a questão da CONAI. Até porque, diante de todas essas manifestações que aconteceram agora no mês de junho, eu acho que precisa, nós, que representamos os movimentos sociais, retomarmos as discussões em relação às questões sociais, em relação às lutas sociais, porque não é brincadeira o que nós passamos agora no mês de junho, onde nós temos toda uma história de lutas e organizações, a construção de um projeto democrático e popular, mesmo tendo os companheiros nossos lá no governo de coalizão, e, de repente, a gente vê nas ruas as pessoas desinformadas indo pela essa direita fascista desse país, essa elite dominante, esses meios de comunicação, a Globo, levando essas discussões de forma a deturpar as ações democráticas de um projeto democrático e popular. Eu acho que, depois de tudo isso, nós precisamos voltar a retomar essas discussões, até para o maior esclarecimento à nação, e retomarmos os nossos trabalhos voltados para essas demandas sociais que estão aí, que, na realidade, a gente tem que entender que nós não temos o governo da Dilma, nem o governo de Lula. Nós tivemos o governo de Lula e temos o governo da Dilma, que é justamente uma companheira nossa que ajudou a construir